Pois olha, a galera tricolor, que confusão, hein? Que herança ficou aí no Grêmio, hein? Durante esses últimos 5 anos. Que herança de desmando total, de falta de comando no vestiário. Já vamos falar disso ligeirinho, depois de todos os acontecimentos lamentáveis de ontem à tarde, lá no CT do Grêmio. Olha, foi uma coisa lamentável, ainda bem que as consequências não foram maiores ainda, né? Graças à intervenção da Brigada Militar. Olha, meus amigos, tu já sabe, né? Vai lá no nosso canal, Vinícius Sinotti, Tiro Livre, vai lá e te inscreve, dá o likezinho, clica no sininho para as atualizações e vem comigo aqui no nosso canal para nós falarmos de futebol. Infelizmente, o noticiário do Grêmio, o noticiário predominante do Grêmio Porto Alegrense, envolve assuntos que não de dentro do campo, tá? Que não do jogo em si, dos jogadores escalados, jogou mal, jogou bem, Filipão mexeu mal, mexeu bem, escalou certo, escalou errado. Não. Nós temos que falar aqui no nosso canal, e todos os colegas na imprensa em geral têm que estar comentando os absurdos acontecimentos de ontem no CT Luiz Carvalho. Olha, os últimos anos de administração do futebol do Grêmio nos remetem a essa situação de hoje. Tá? E não adianta aquele pessoal misturar as coisas. Eu não estou falando aqui do Renato, jogador de futebol, não estou falando do Renato, ídolo da história do Grêmio, e nem mesmo do técnico Renato, que conquistou dentro do campo bons resultados pelo Grêmio, principalmente até o ano de 2018. Aí. Bons resultados. Eu estou falando não do Renato, eu estou falando de quem permitiu que o Renato entrasse numa seara que não é a dele. O Renato comandava o futebol do Grêmio. E aí ele comandou o futebol do Grêmio de acordo com as ideias que ele tem, que ele acha correto. E por que os jogadores querem o Renato? Porque já pararam para pensar, por que será que os jogadores querem o Renato? Ora, porque com o Renato eles têm total liberdade para fazer o que querem, entendeu? Não precisa o sujeito ser muito inteligente para chegar a essa conclusão. E os dirigentes do Grêmio, incluindo o presidente Romildo Bolzan, e aí é que eu detecto a grande responsabilidade, os dirigentes do Grêmio, estava cômodo para eles essa situação de deixar o Renato comandar. Estava dando certo, estava ganhando, e eles não se incomodavam, não tinham que se envolver em questões que o dirigente tem que se envolver. Eu lembro, há muito tempo, acho que ainda da outra vez que o Renato esteve no Grêmio, que ele chegou a dizer que não precisava nem nutricionista, que ele mesmo sabia o que os jogadores tinham que comer ou não. Ou seja, é uma unha enorme, né? Agora, o sujeito só fica com unha grande quando ninguém apara as suas unhas. Isso que eu estou dizendo também é uma obviedade. Os dirigentes do Grêmio, e aqui eu faço uma crítica em especial ao presidente Romildo, porque é o dirigente máximo, é o presidente, tá? E eu me sinto à vontade para fazer essa crítica, porque várias e várias vezes eu elogiei e elogio o presidente Romildo Bolzan em outras ações administrativas que ele teve no Grêmio, que eu considero de primeira linha. Agora, o futebol do Grêmio, né, no aspecto futebol, administração do futebol, fraquejou a direção Romildo Bolzan. Fraquejou. Deixou tudo na mão do Renato. Era cômodo. Enquanto venceu, era cômodo. Eu disse no microfone da Rádio Bandeirantes, e só estou repetindo aquilo que disse já há muito tempo. Eu disse, olha, tomara que a herança que fique desse período no Grêmio seja boa. Não está sendo. Está sendo trágica. Ontem nós tivemos pedras, foguete, granada, bombas de efeito moral. O que é isso? E a Brigada Militar agiu corretamente.
Os caras apedrejaram o ônibus. Poderia ter havido uma tragédia, carros foram danificados. Apedrejaram o ônibus. Então, para aí um pouquinho, meus amigos. Isso é futebol. A torcida do Grêmio, aquela parte que lá estava, foi fazer o quê? Num dia útil, à tarde, uma quarta-feira. Vem cá, ninguém trabalha. O que aqueles caras fazem? Alguém tem que explicar. Tá? Eu tenho que trabalhar todos os dias, 8 horas por dia, e já sou aposentado para poder sobreviver. Como é que os caras ficam lá à tarde, numa quarta-feira, 2 horas, 1h30 da tarde, apedrejando o ônibus? Poderiam ter causado ferimento. Nem sei se não ficou ninguém ferido, né? Então, olha, mobilizar a Brigada Militar num dia útil. Tanta coisa tem para fazer na cidade. Né? Tá os caras lá envolvidos com problemas de futebol. Olha, aliás, nem é do futebol, né? Problema de vandalismo, que aquilo lá é vandalismo. Agora, a direção do Grêmio falhou. Falhou e continua falhando. E outra coisa, entrevista do Rafinha. O Rafinha virou capitão do Grêmio. Eu lembro quando o presidente Romildo disse que não queria, que o Grêmio não ia contratar o Rafinha. E teve que engolir essa pílula por causa do Renato. Agora está aí o Rafinha com braçadeira de capitão, dando entrevista. Mas o que o Rafinha fez até hoje na história do Grêmio, meus amigos? Não estou falando do Michael, do Jeromel, nem do Kahneman. O Rafinha não existe na história do Grêmio. Veio para o Grêmio porque o Flamengo não o quis mais. Estou dizendo o que eu disse na época da contratação e tomei pau. E eu tinha razão. Se o Flamengo tivesse pago ao Rafinha o que o Grêmio está pagando, ele tinha ficado lá. Ele queria ficar no Flamengo. O Flamengo é que não quis mais ele. Aí ele veio para o Grêmio, ligou para o Renato, pediu emprego e o Renato deu. Agora está dando entrevista coletiva com status de capitão. Olha, meus amigos, o Grêmio está muito mal. Realmente o Grêmio está muito mal. Entrou nessa aí, presidente Romildo. Vamos acordar. Vamos dar jeito de estabelecer um comando dentro do futebol do Grêmio. Tá? Senão, o liquidificador desse vestiário aí, contaminado, vai liquidificar o Filipão, com toda a história que ele tem dentro do Grêmio. E o Grêmio, que eu não acredito que vá cair para a segunda divisão, com o plantel que tem, com uma folha de 14 milhões de reais, não pode cair para a Série B. Tá? Eu não acredito, vai se recuperar. Mas é uma vergonha o que está acontecendo dentro do Grêmio. É vergonhoso. O torcedor do Grêmio está envergonhado do que está acontecendo dentro e fora de campo. Essa é a dura, mas verdadeira realidade. Não adianta, presidente Romildo, querer tapar o sol com a peneira e fazer de conta que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Nem dentro e nem fora de campo. E todos que têm consciência do que é administração sabem disso. Tá bem? Vamos torcer que a coisa melhore. Porque, por incrível que pareça, pode piorar. Pode piorar. É isso, meus amigos. Te inscreve lá no canal, dá o cliquezinho, like, clica no sininho, vem comigo, atualiza, compartilha, comenta e faz o nosso canal aqui crescer. Grande abraço!